Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? A partir de hoje, nós vamos começar a estudar na nossa disciplina de língua portuguesa ou português, tanto faz, HQ. O que é HQ? É a sigla para História em Quadrinho. H de História, embora tenha som de I, começa com H, e Q de Quadrinho, para a gente fazer esse som de quá. Embora pareça um C, né? Engana a gente, parece que é C-U-A. Mas não, é Q-U-A, quadrinho, tá? O que é história em quadrinho? Como o próprio nome fala, é uma história que ela é contada em uma sequência de quadrinhos. Então, ela tem uma ordem. Assim como os números têm ordem, para história em quadrinho, para a gente ler ela, a gente também precisa seguir uma ordem. Na história em quadrinho, a gente tem dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Nossa, prof, o que é isso? A linguagem verbal é aquela escrita, que a gente pode ler ela tranquilamente. É o mesmo tipo de linguagem de uma poesia, de uma receita, de um bilhete. Agora, a linguagem não verbal, ela não é assim escrita em palavras. Ela é através de imagens. No caso da história em quadrinho das onomatopeias, nossa, que palavrão, né? A gente vai descobrir um pouquinho o que é onomatopeia mais pra frente, né? Mas eu já vou dar uma adiantadinha que são alguns sons que estão ali na história em quadrinho, mas a gente consegue, será, ouvir o som? Não. São algumas letras, como se fossem algumas palavrinhas que a gente vê ela e pensa, esse aqui é o som de tal coisa. Mas a gente vai descobrir mais pra frente. Também a gente consegue ver as expressões dos personagens. Lembra que a prof falou que a gente consegue ler as pessoas? Pois então, na história em quadrinho, a gente consegue ver as expressões dos personagens. Se eles estão bravos, se eles estão felizes, assustados, tristes, né? Então a gente vai estar vendo. Agora a gente já vai pegar uma história em quadrinho e já vamos ler, tá bom? Lá nas atividades impressas que a mamãe e o papai pegaram na escola, tem uma história em quadrinho, tá bom? Pega lá e recorta, tá bom? Muito bem. Agora você vai pegar o seu caderno de português, vai fazer margem, vai escrever o cabeçalho, vai escrever histórias em quadrinhos. Pode fazer assim, ó, com lápis de cor, com canetinha, umas letrinhas, ó, diferentes, bem bonito, tá bom? Porque é o título daquilo que nós vamos estar estudando, então a gente pode destacar bastante no caderno, tá? Depois disso, você vai pegar essa história em quadrinho aqui, que eu acredito que você já tenha recortado. Dá uma olhadinha se não ficou nenhum espaço em branco na hora de recortar, se você recortou na linha, tá? Quando você for colar, eu quero que você cole centralizado, tudo bem? Bem bonito, não é para colar torto. Por que isso? Porque tudo que a gente for fazer, não só hoje, mas sempre, a gente tem que fazer com excelência. Vocês são alunos excelentes. O caderno de vocês tem que ser excelente também. O caderno de vocês é como se fosse um xerox de vocês. É como se fosse o espelho de vocês. Então, quando a prof pega o caderno, no caso agora, né, vocês mandam foto das atividades para a prof. A prof está vendo o seu rostinho aqui. Entende? Por isso você tem que caprichar, você tem que organizar. Seu caderno não pode ser sujo. Seu caderno não pode ter amassadinhos aqui. Não, é organização, é capricho. A gente tem que ser assim. Jesus, né, Deus, quando ele criou o mundo, ele diz lá que tudo foi muito bom. A gente também, quando vai fazer as coisas, tem que ser muito bom, ok? Então, tá bom. Já colou? Agora a gente vai ler. Lembra que a prof fala que o título de um texto, né? A gente já trabalhou poema, poesia, ele sempre fica em cima, né? É a primeira coisinha. Aqui na história em quadrinho, nem sempre ele vai ser em cima. Neste caso, a gente tem aqui ó, o título do ladinho, tá bom? Ele sempre vai ser uma letra maior, mais colorido, que chame mais atenção para a gente saber que ele é o título, ok? Então, o tênis novo é o título, ok? Aí essa mocinha aqui fala, olha o tênis que eu ganhei, T.
T é essa mocinha aqui, tá? Tem pisca-alerta, amortecedor, espumante impacto, proteção reforçada contra transpiração indesejada e alarme anti-furto. Nossa, quanta coisinha no tênis, né? Aí, ó. Tá vendo esse quadrinho? Não tem balãozinho nenhum, eles não estão falando nada. Então, a gente tem que observar o quê? As expressões, né? Então, ó, a mocinha do tênis tá felizona. A mocinha, a T, né, ela tá com uma cara assim meio confusa. Aí, ó, no outro quadrinho, continua. O que que isso significa? 2 quadrinhos sem nada. Não está escrito nada. Que elas ficarem em silêncio, né? Sabe quando você está conversando com alguém, aí acaba o assunto, daí fica aquele silêncio, a gente até ouve o barulhinho do grilo, cri, cri, cri. Então, é como se tivesse ficado assim. Aí, aqui, você vai ficar o tempo todo assim, paradão? Então, a T, ela acaba com o silêncio e pergunta. Aí ela responde, com isso tudo, você queria que ele andasse? Você ainda queria que ele andasse? Né? Então, o que ela quis dizer? Ela falou assim que o tênis tem um monte de coisa, né? Mas ele não faz o principal, que é andar, né? Ele tem antiproteção, antifurto, anti-impacto, mas ele não faz o essencial, que é andar, né? Então, muito bem. Agora a gente vai fazer algumas atividades sobre essa história em quadrinho, para ver se a nossa interpretação está boa, se a gente entendeu direitinho ela. Tudo bem? Então, pula uma linha, escreve atividades. Muito bem. Então, coloca o número 1. A prof vai ler a pergunta e você vai somente colocar a resposta, tá bom? Tanto que eu nem vou escrever a pergunta aqui, eu só vou falar e você responde. Então, pergunta número 1. Qual é o título dessa história em quadrinhos? A prof já falou lá no começo, não vou falar novamente, tá? Então, procura lá o título e copia aqui. Lembra que título é o nome da história em quadrinho. Então, tem que ser com letra maiúscula, ok? A primeira letrinha de cada palavra com letra maiúscula. Dá um pause aqui, tá bom? Escreve e aí depois dá play pra gente continuar a partir do número 2. Muito bem, agora número 2. Coloca lá, pula uma linha, ok? Da sua resposta, pode fazer aqui, vou fazer uma estrelinha. Faz lá, número 2. Quantos personagens aparecem nesta história em quadrinho? Então, personagens, a prof já conversou com você semana passada, são as pessoas, são os animais que aparecem na história. Quantas pessoas estão aparecendo na história? 1, 2, né? Então, nessa a prof ajudou. Então, escreve lá no número 2. 2 personagens. Não é só para colocar o número 2, tem que ser resposta completinha. 2 personagens. Muito bem. Pula uma linha. Faz o número 3. Número 3. Sobre o que elas estão falando? Então, qual é o assunto principal desta história em quadrinho? Escreve aqui ao lado do número 3, tá bom? Muito bem. Número 4. Qual é a parte cômica da história? O que é a parte cômica? Parte engraçada, parte que causa riso na gente, que faz a gente rir. Qual foi essa parte? Você vai escrever aqui pra gente, tá bom? Pula uma linha, perdão, não precisa pular uma linha. O número 5 também não precisa colocar número 5 aqui, vai ser direto lá na história em quadrinho. Pinte de qualquer cor as palavrinhas com C cedilha, tá bom? Pinta ela